João capítulo 20. Vamos ler o relato sobre essa manhã de domingo. Tudo mudou em uma manhã de domingo. Vamos ler sobre essa manhã. Deus abençoe o nosso coral, sempre lindo, edificante. Coral da manhã de celebração. Deus abençoe os casais que estão ali com esse evento. Se você tem interesse nesse jantar, lá na mesa de apoio, você pode ter mais informações e também reservar ali a sua participação. João capítulo 20. E nós vamos ler o relato, então, de 2000 anos atrás. O que aconteceu depois dessa sexta-feira que nós presenciamos, enquanto o coral cantava, cenas tão fortes, tão impactantes. A sexta-feira da paixão, a crucificação, o espancamento de Jesus. O corpo foi colocado numa tumba. E passou a sexta, e passou o sábado. E o verso 1 do capítulo 20 de João diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei de volta. E Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Pode se assentar. Depois você lê todo esse capítulo, para que a sua alma seja edificada com essa verdade do que aconteceu nesse domingo pela manhã. O relato que nós lemos vai nos remeter a um coração apreensivo, assim como estava de todos aqueles que seguiam e amavam Jesus. Talvez aquilo que aconteceu nessa semana em Blumenau possa dar uma dimensão mais palpável para mim e para você de como estavam o coração dos seguidores de Jesus. Aquela mistura de tristeza, aflição, indignação, um sentimento de injustiça. É mais ou menos isso que Maria e os discípulos sentiam. O texto vai dizer que Maria, junto com outras mulheres,
vão nesse domingo bem cedo ao sepulcro, provavelmente para terminar o processo de embalsamento do corpo de Jesus, visto que, como na sexta-feira ia iniciar às 18 horas o Shabá, não houve o tempo hábil de fazer todo o procedimento. Então esperaram passar o Shabá para no domingo de manhã ir lá finalizar o processo. Mas chegando lá, como nós lemos, o corpo de Cristo já não estava mais. A pedra do sepulcro havia sido removida. Ao perceber que o corpo não estava lá, o texto vai dizer que Maria vai e chama. Vem Pedro e João. João chega primeiro, fica na porta, João entra, eles veem o lençol dobrado, eles voltam, mas o texto diz que Maria ficou ali, chorando. Eu não sei se você já parou para pensar sobre essas lágrimas. As lágrimas de Maria, talvez, e bem provável, não era apenas de saudade do seu mestre, não era apenas de extravasar a tristeza e a indignação da sua alma, talvez ali. Havia lágrimas de medo. Porque essa Maria Madalena, o nome dela vem de Maria de Magdala, Madalena não é o sobrenome. Se nós olharmos, nós vamos ver nos registros bíblicos, Lucas dizendo que essa mulher era uma mulher endemoniada, possuída por demônios. A tradição posterior, alguns sugerem que ela foi uma prostituta. Na Bíblia não temos relato disso. Sabemos o quê? Essa mulher era oprimida por demônios. 7 demônios a possuíam, a dominavam, infernizavam a sua vida, até que, ao longo da sua jornada, Jesus passa por ela, a liberta, uma nova vida surge. O medo, a angústia, a aflição vão embora porque Jesus repeliu os demônios. Porém, ela viu Jesus na cruz. Ela presenciou aquela barbaridade do Calvário. E o seu coração, talvez apreensivo, dizia: e agora? Talvez na insegurança e na certeza, ela poderia imaginar: os demônios poderão voltar? A Maria, que de prostituta se tornou uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus, e é lindo porque Jesus permitia que as mulheres o seguissem. Ela ali encontrou valor, ela ali construiu uma nova identidade social, não mais rotulada de maneira negativa, mas Jesus sempre a olhava com amor e valor, e não tinha mais isso, e ela ali chorava. De repente, alguém chega ali, naquela manhã de domingo. Eu acredito que os olhos dela já estavam tão inchados de tanto chorar, que ela não reconhece que é Jesus. Mulher, por que choras? Levaram o meu mestre, e se por acaso, pensando ser o jardineiro, se por acaso você sabe, me avisa onde foi o corpo que eu vou buscar. E daí vem uma palavra, um nome, a maneira que Jesus a chamava, que desperta os olhos daquela mulher: Maria. É interessante porque a próxima fala de Jesus é: deixa eu ir para o meu Pai. Ou seja, eu acredito, quando Jesus diz Maria, e ela reconhece, porque o texto diz que ela diz: Raboni, mestre, é você. Eu acredito que ela agarra Jesus. Ali naquele momento, o medo dissipa. Ali naquele momento ela tem uma certeza: aquele que é muito maior que os demônios é também aquele que triunfa sobre a morte. Não tenho mais motivo para temer, Ele está vivo. E daí Jesus olha para aquela mulher, que foi a primeira pessoa a ter o encontro com o Cristo vivo. Vai e fale a todos que eu estou vivo. Não tem mais como se lembrar de Maria Madalena
como uma endemoniada, como uma prostituta, porque a partir desse domingo de manhã, ela é conhecida como a primeira missionária. Esse é Jesus, que volta por ela, se revela para que ela então ganhe esse status social dentro da igreja cristã, como uma mulher de Deus, missionária e abençoada. Pastor, o que isso tem a ver comigo e contigo? Eu estou aqui lembrando você. Não é necessário temer demônios ou opressão maligna, pelo simples fato, Ele está vivo. Não é preciso temer rótulos sociais, temer julgamento das outras pessoas, porque nele nós temos uma nova identidade, uma nova vida. Nele nós encontramos o nosso valor. E se Ele vive está, como já foi cantado aqui, nós podemos crer no amanhã. Jesus voltou por essa mulher. A continuação do texto vai dizer que Jesus também aparece para outras pessoas. As mulheres, elas contam que Jesus está vivo e todos eles não acreditam nas palavras das mulheres. Mas de repente, eles estão com as portas fechadas e no mesmo capítulo vai dizer que Jesus aparece. Paz seja convosco. Eles se assustam. Está faltando uma pessoa ali, dos seguidores de Jesus. Sabemos que dos 12, Judas já não está mais, se matou. Mas só tem 10. Faltava Tomé. Interessante que o relato do texto de João 20 vai dizer que os discípulos naquela semana começam a falar para Tomé: Jesus está vivo, nós o vimos, nós o presenciamos entre nós, ele entrou do nada, as portas estavam fechadas, ele apareceu. E Tomé disse: não acredito. Se eu não colocar o meu dedo ali nas mãos, se eu não colocar o meu dedo ali no lado onde a lança o transpassou, eu não vou acreditar. E o texto vai dizer que uma semana depois, de novo eles reunidos no mesmo lugar, Tomé estava presente. E quem aparece de novo? Jesus. Novamente o príncipe da paz dizendo: paz seja convosco. E ele diz para Tomé diretamente, voltou para Tomé: vem cá, Tomé, coloca o dedo aqui. Vem cá, Tomé, coloca a mão aqui no lado. A reação de Tomé é uma só. Ele se prostra e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Nas dores da vida, é comum questionamentos dominarem a nossa mente. Eu não sei dizer porque na primeira aparição no meio dos discípulos Tomé não estava ali. Tem pessoas que lidam com as tristezas no isolamento, se retiram. Ele não teve as experiências que os discípulos tiveram antes e ele duvidou. Mas agora Jesus voltou para colocar por terra toda dúvida e todo questionamento. E a reação de Tomé é maravilhosa, porque na sua declaração ele está ali dizendo que todos nós precisamos confessar diante daquele que vive. Ele é o nosso Deus, aquele que é o Criador, aquele que reina, aquele que governa, e Ele é o meu Senhor. Ele manda e eu obedeço. A experiência de Tomé com o Cristo ressurreto, apesar das dúvidas e questionamentos que ele tinha, transformam esse homem no outro homem. O Tomé duvidoso fica ali. O Tomé questionador fica ali. O Tomé que estava dominado por dúvidas fica ali. A partir daquele momento, esse Tomé se torna um grande evangelista.
Os historiadores vão dizer que ele chega a ir à Etiópia para pregar. Alguns defendem que ele chegou até beirar a Índia pregando o evangelho. E no norte da África, quando ele é forçado a negar Jesus, ele prefere entregar a sua vida, mas jamais abrir mão daquele que ele viu ressurreto. Entenda, muitas vezes, no momento certo, Jesus vai se revelar para aqueles que estão presentes. Porque eu acho interessante isso. Por mais que Tomé passou uma semana duvidando, ele não abriu mão de estar junto com os seguidores. E Jesus se revelou e mudou a história dele. O texto do capítulo 20 me chama a atenção também, porque eu me pergunto, aonde está o líder dos discípulos? Aonde está Pedro? Pedro sempre foi aquele homem impulsivo. Pedro é aquele, e se nós olharmos todos os relatos da vida de Pedro, a gente vai ver que desde o início, ele dá um passo à frente e sempre quer ser aquele que vai viver a experiência. Jesus aparece no meio do mar, no meio da tempestade. Pedro é aquele que diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Quando eles estão em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Pedro é aquele que se posiciona e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Pedro é aquele cara difícil também. Às vezes ele age de maneira precipitada. Jesus está lavando os pés e todos deixam. Quando chega em Pedro: os meus pés não, Senhor. Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Senhor, então me dá um banho. Só os pés, Pedro. Isso é Pedro. Quando acontece a transfiguração, Pedro interrompe aquele momento lindo. Senhor, posso fazer umas barracas aqui? Porque está muito bom esse lugar. Esse é o Pedro. Mas depois que ele nega, e ele nega 3 vezes, ele se frustra. Eu acredito que só Pedro sabia da negação desse início, porque sabemos que ele e João vão ver aonde Jesus foi preso, e João entra, mas ele fica ali se aquentando no fogo, e por 3 vezes ele nega Jesus. Jesus aparece nas 2 vezes, uma sem Tomé e outra com Tomé, e Pedro está quietinho. O Pedro impulsivo, o Pedro líder, o Pedro falador, está quieto, coração dominado pela frustração. Neguei Jesus, acabou para mim, não tem mais nada para me fazer, não tem espaço para mim nesse time. E Jesus dá um recado para os discípulos: olha, saiam de Jerusalém, vão lá em cima para Galileia, lá eu vou me encontrar com vocês. Pedro, na sua frustração, se esquece que o Senhor o chamou para pescar homens, e ele volta a pescar peixe. E daí João capítulo 21, Pedro vai repetir a mesma cena de 3 anos atrás. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, não pega nada. Lá no começo, Jesus manda: olha, agora vamos comigo. E ele vê o milagre acontecendo. Agora 3 anos depois, chega um homem lá na beira do mar, perguntando se tem peixe, e eles gritam que não. Joga a rede para o outro lado. Quando eles vão puxar, tem muito peixe, e todos sabem, é Jesus. João diz: é Jesus. E o Pedro, que estava angustiado, triste, ele sabe que aquela é a hora certa de olhar nos olhos do Senhor e permitir que a restauração aconteça. Ele nada até a praia. Chegando lá, o cenário está pronto, tem fogo. A gente que é psicólogo, a gente sabe que muitas vezes, seja um objeto, seja uma cena, qualquer coisa vai trazer um gatilho daquilo que mais marcou a sua alma. Pedro, antes, quando negou Jesus, ele estava se aquecendo no fogo. Ele chega na praia, tem fogo, mas não tem só fogo. A Bíblia vai dizer que tem pão e tem peixe. Para o oriental, alimento, símbolo de comunhão. O oriental não senta para comer com o que ele não gosta. Jesus está dizendo: tenho comunhão contigo, vem cá, Pedrão. E ali você sabe que
Jesus faz 3 perguntas. Todas elas questionando o nível de amor que Pedro afirmava ter, porque ele falava: pode todos te abandonar, Senhor, eu não, vou estar contigo até o final. E ele vai diminuindo: Pedro, tu me ama mais que todos? Pedro, tu me ama? Pedro, então quer dizer que só gosta de mim? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Depois de todas as respostas, mesmo Pedro sabendo que o seu amor não era tudo aquilo, há um convite: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, siga-me, porque eu continuo tendo projeto sobre a sua vida. Você falhou, você me negou, você está frustrado, mas eu não desisto de você. Pedro, eu conheço as tuas limitações. Pedro, e não vou ficar jogando aqui na tua cara. Quando eu falei que você ia me negar, você disse que não. Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. É lindo quando a gente para observar esses 3 personagens, porque para cada um deles, o Cristo ressurreto volta para dizer: continuo tendo um plano sobre a sua vida. Hoje, o chamado de Deus para cada um de nós é o mesmo. A experiência com Cristo ressurreto nos tira o medo, a insegurança da vida, nos tira questionamentos que não levam a nada, nos tiram as frustrações que nos limitam a viver. Ou seja, é impossível ter uma experiência com o Cristo ressurreto e não viver uma vida em abundância, e não se gastar em prol daquilo que tem valor eterno. Eu vim aqui com o profeta de Deus para dizer para você: o nosso Senhor está vivo e Ele tem um plano sobre a sua vida. Vamos se colocar em pé? Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas Jesus volta para você. Ele conhece como estão os seus dias, Ele conhece como está a sua história. Talvez muito parecido com cada um desses personagens. Nesses 3 meses que passaram já completos neste ano, você permitiu que um medo dominasse a tua alma? Que a opressão maligna tirasse a tua alegria? Você permitiu que a opinião de outras pessoas tirasse o brilho dos teus olhos? Você permitiu que questionamentos corroessem a sua fé? Ou quem sabe, a frustração tem dominado a sua alma. Você não se encontra, você não entende mais o propósito de Deus para a sua vida. E nesta manhã, mais uma vez, como Jesus mudou a vida de todos eles, tudo mudou. Agora, por favor, não saia dessa Páscoa, desse domingo de Páscoa, dessa manhã, repetindo que tudo mudou em uma manhã de domingo, que tudo mudou na vida do pastor Lediel, do pastor Samuel, do pastor Aguiar, tudo mudou para a cristandade, para os discípulos de Jesus. Ei, tudo precisa mudar, é na sua vida. É na sua vida. Não faz sentido você enxergar as mudanças que o Cristo vivo gera na vida dos outros e você continua vivendo longe do propósito, do chamado de Deus.